que acontece? Eu quero falar é a respeito do quê? A respeito, a partir aqui do versículo 20, aonde que ela fala para Jesus, ela fala assim, nossos pais, vossos pais, adoram neste monte. Porque antigamente, antes de Jesus, tanto ali, acredito que os irmãos tenham assistido a novela, entende? Tenham assistido a novela dos mandamentos. Então o que acontece? Sabemos que desde Abraão o povo adorava no monte. A maioria do povo adorava no monte. Porque tinha um contato com Deus, mas no monte. Então assim, o povo fazia o quê? Fazia um tabernáculo, entende? Fazia uma tenda num determinado monte, e ali adoravam a Deus. Então o monte já desde antigamente. Então ela fala, por isso que ela fala isso, por quê? Porque muitos tinham contato só no monte. Ela pega e fala assim, olha, vossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que o lugar que devemos adorar é em Jerusalém. E aí Jesus pega e fala para ela, por que em Jerusalém? Porque em Jerusalém tinha um templo. Entende? Basicamente hoje as pessoas adoram dentro da igreja, adoram dentro do ministério, certo? Então, por isso que ela falou isso, por quê? Porque quando foi feito o templo, então as pessoas começaram a ir lá no templo. Então muitos dos judeus não adoravam mais no monte. Quem ficava mais no monte, quem era? Era quem era profeta, quem realmente tinha um compromisso com Deus. Os profetas realmente, eles iam mais para o monte, por quê? Porque era o lugar que eles tinham mais contato com Deus, eles ficavam isolados, eles ficavam sozinhos, só eles Deus. Até mesmo para poder não se corromper. Entende como é que é? Então o que acontece? Os profetas naquela época, eles eram muito solitários, quase não tinha ninguém. Às vezes tinha alguém que andava com eles, mas porém era muito raro isso acontecer. Basicamente sabemos aí que Elias, né? Elias andava sozinho, vários profetas andavam sozinhos. Por quê? Por causa disso. Era muito raro aquele que tinha um contato com Deus profundamente ter alguém para andar com ele. Às vezes achamos, mas a maioria das vezes nós vamos estar sozinhos. Então por isso que ela falou isso. Então o que acontece? E eu me maravilho porque Jesus pega e fala assim, mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Entenda só uma coisa. É uma palavra que eu me maravilho. Por quê? Porque quando eu perguntei para Jesus, Senhor, cadê o Senhor? Irmãos, se as pessoas soubessem disso, elas orariam. Elas tinham contato com Deus, elas queriam ter um contato com Deus, se elas soubessem que a gente estava perto dela. Que quando eu falei isso, o Espírito, eu adormeci automaticamente, porque isso chama o quê? Arrebatamento, é como uma pessoa que é arrebatada. Nós chamamos de arrebatamento. Nós que temos vida com Deus, que temos uma vida espiritual, entendemos o mundo espiritual, nós que temos contato com o Espírito Santo, nós chamamos isso de arrebatamento. E ali, só que nós podemos dizer, né, que eu adormeci, certo? Igual uma pessoa que vai dormir. Então, aconteceu basicamente dessa forma, né? É quase da mesma forma, o sentido é da mesma forma. Entende? Arrebatamento, como uma pessoa que está adormecendo ali. Entende? Porque basicamente, quando a pessoa ela é arrebatada, é como se realmente ela fosse dormir. Entende? Só que o que acontece? Pra gente, porque realmente é a realidade, você se vê ali em um outro universo, entende? Você automaticamente você se vê ali. E você está ali como se estivesse dormindo, mas você está se vendo ali, entende? Igual o sonho, basicamente, que ainda muitas pessoas têm um sonho como se estivesse lá dentro dele. É mais ou menos desse jeito. Então o que acontece? Eu me vi de joelhos e um varão, entende? Era um homem, porque eu falo varão. Varão significa homem. Tinha um homem ali de branco, com uma veste branca do meu lado, eu orando. Você está entendendo que quando eu falei para Jesus, eu falei, Senhor, onde que o Senhor está? Ele automaticamente me mostrou que ele estava ali do meu lado. Eu estava orando na cadeira, ele estava do meu lado. Se as pessoas soubessem disso,
elas orariam. Se as pessoas soubessem disso, elas tomariam uma atitude, elas teriam prazer de orar, porque elas saberiam que quem está do lado dela. Sabe o que acontece? Que as pessoas não sabem, e por não saber, elas não conseguem entender o que significa isso, como que é isso. Entende só uma coisa? Pai, eu senti o Espírito Santo de Deus, eu preciso ter sensibilidade. E para me receber sensibilidade, eu preciso acreditar e querer acreditar. Está entendendo? E você vai pedir sensibilidade, Senhor, faça que eu seja sensível ao Senhor. Quer dizer, eu lembro que eu não era sensível. Eu lembro que eu não tinha contato com Deus. As pessoas tinham, eu ficava irritado, mas eu falei, eu quero ter também esse contato. E eu comecei a buscar. Teve muitos momentos aí que na minha intimidade eu tive que vagar para Jesus, tive que falar para o Espírito Santo, falar, olha, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, quer dizer, você pode aparecer em qualquer momento, ou mesmo até mesmo quando não te chamar. Entende só uma coisa? Jesus ali me mostrou que ele é real. E hoje eu tenho uma sensibilidade com o Espírito Santo de Deus que, ó, que quase ninguém tem. Quer dizer, eu sinto a presença dele aqui. Você está entendendo que eu sinto a presença dele aqui? Eu estou aqui de joelho, entende? Falando com você que está aí. Você está entendendo? Ao mesmo tempo eu estou falando com você, mas também estou em contato com o Espírito Santo de Deus. É essa a vida de alguém que está em Cristo. É essa a vida de alguém que adora a Deus. De alguém que realmente quer servir a Deus. Ele está em contato. Foi isso que Jesus falou aqui para a mulher samaritana. Olha, importa, olha, chegará a hora e a hora é. Quer dizer, o momento é agora. Onde que nós temos contato com ele. Jesus falou, olha, não é somente no monte. Não é somente lá no templo. Não é somente dentro da igreja, no tabernáculo. Mas é em qualquer lugar, é na sua casa, lá no seu banheiro. Quer dizer, você tem contato com Deus em qualquer lugar. Você está entendendo? Quer dizer, seja na rua, no seu trabalho, não importa o lugar, mas você pode ter um contato. Jesus falou, olha, importa que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então não importa onde é, mas importa que o adorem em espírito e em verdade. Acreditem. Você está entendendo? Quer dizer, se você acreditar, entenda só uma coisa, Colossenses capítulo 3 vai dizer assim, a seguir, vai dizer, olha, aquele que vós que ressuscitaste em Cristo, buscar as coisas que são do alto. Porque é necessário, ele vai dizer assim, ó, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E agora, a vossa vida é a vida de Cristo. E a vida de Cristo é a vossa vida. Você está entendendo que Jesus ali, ele fala que a minha vida agora é a dele e a dele é a minha? Quer dizer, nós não tornamos um só. Entende que as coisas que eu agora falo não provém mais de mim, provém do Espírito Santo de Deus? Entende? Quer dizer, a Bíblia vai dizer, Jesus ele vai dizer por discípulo, né? Eu acredito que muitos sabem disso. Ele vai dizer, olha, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que quer me servir, nega-se a si mesmo. Você está entendendo que quando você nega você segue a Jesus, ele próprio começa a te dar as instruções do que você deve fazer ou dizer, qual a atitude que você deve tomar diante disso. Entenda que foi o que Jesus falou aqui para a mulher samaritana. Entenda que eu vou estar com você em todo momento. Entenda que quando, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 a seguir, quando Jesus, ele chega diante dos discípulos e passa uma ordem e fala, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, ide pegar o evangelho. Ele fala, ide pegar o evangelho e fazer discípulo. E ele vai dizer, olha, e eu estarei convosco até a consumação do século. Você está entendendo? Quer dizer, Jesus, ele fala que vai estar conosco. E você, se você ler as escrituras, você vai ver, entende? A seguir, aqui a partir do capítulo 15, aqui no versículo, aqui, a partir do capítulo 15 de João, vai dizer, porque a partir do capítulo 15, Jesus ele começa ali o quê? Fazer o quê? Jesus começa a confortar o discípulo. Por quê? Porque Jesus ia morrer. Jesus ia passar por tudo aquilo que ele passou. Então ele conforta o discípulo dizendo, olha, eu vou ao Pai, mas eu vou deixar o meu Consolador. E esse Consolador estará convosco. E esse Consolador o próprio irá guiar. Quer dizer, você não deve se preocupar com o que vão dizer. Você não deve se preocupar com o que vão fazer. Mas o Espírito que está em vós vai os guiar em tudo. O Espírito que está em vós vai direcionar em tudo. Você está entendendo que quem tem vida com Deus, ele é direcionado pelo Espírito? É por isso que as coisas dão certo. Entende que se o Espírito de Deus está com você, você tem autoridade. Se o Espírito Santo de Deus está com você, você tem aí privilégio sobre a sua vida. A ponto de que se você tem contato com o Espírito Santo de Deus, no seu trabalho vai bem. Na sua casa vai bem. Por quê? Porque o próprio Espírito de Deus te guia nisso. Porque Jesus falou aqui, olha, eu estarei convosco. Se você adora Deus em qualquer lugar, ali Ele está com você. Entenda. Isso eu provo a qualquer pessoa. Por quê? Eu provo no meu testemunho e dou a qualquer pessoa. Se ela querer chegar a mim e falar, irmão, como é que eu faço?
eu dou as instruções a ela. Eu dou o ensino de como que ela realmente deve fazer para ter esse contato. Esse contato que eu tenho, e esse contato que muitos têm, mas esse contato que muitos não têm e não quer saber. Por quê? Porque não conhece, não toma atitude, não acredita. Entende que Jesus falou, bem-aventurado aqueles que não vê, mas que crê. Então, se você acredita, se você pelo menos quer acreditar, porque tem pessoas que têm dúvida, porque eu já tive dúvida. Só que o que acontece? Eu me maravilho com o quê? Com Tomé. Por quê? Porque Tomé aqui, ele tecnicamente não acreditou. Mas, porém, ele tomou uma atitude. Mesmo que não acreditou, falou, ué, me mostra aí que eu quero saber. Você está entendendo? Quer dizer, tem pessoas que nem acreditam, mas também não tomam atitude de querer saber como é que é. E Tomé me maravilha com Tomé, por quê? Porque Tomé não acreditou, mas porém ele quis saber. E quer dizer, no capítulo 14 de João, a partir do versículo 6, o que Jesus, a Bíblia vai dizer que Tomé, porque Jesus começa a dizer, olha, sabereis o caminho, não se tudo, quer dizer, não se preocupa, vocês não se preocupem, entende? Quer dizer, eu vou pro Pai, vou fazer morada e vou voltar, e vou buscar vocês para mim. E aí, Tomé fala assim, Jesus pega e fala para Tomé, fala para todo mundo, por discípulo, fala assim, olha, conhecereis para onde que eu vou, e sabeis o caminho. E Tomé toma a atitude e fala assim, nós não sabemos para onde vai, e nós não sabemos o caminho, mostre-nos o caminho. E Tomé, aqui no versículo 8 do capítulo 14 de João, Tomé, Jesus pega e chega diante de Tomé. Jesus pega e fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está entendendo que Tomé, ele não sabia, mas ele tomou uma atitude e Jesus automaticamente mostrou o mistério para ele. O mistério. Entende? Quer dizer, se Jesus é o caminho, eu preciso estar com Jesus. Eu preciso estar onde Jesus está. Eu preciso reconhecer Jesus. Eu preciso adorar Jesus. Eu preciso querer estar com Ele. Eu preciso querer tomar uma atitude que nem o Tomé tomou. Entende? Aí o mistério é aberto para mim. E nisso quer dizer, eu tenho que querer viver a verdade sobre a minha vida. Porque se Ele é a verdade, eu estou com a verdade. Se eu escolher, eu estou com a verdade. Então se eu escolher a verdade, quer dizer, eu preciso querer andar também na verdade. Entendeu? Quer dizer, nem todo mundo anda na verdade. Mas porém tem que querer andar na verdade. Porque o que acontece? Jesus falou assim, olha, quando cometeu um erro, mas tem um advogado. Nós temos aí um advogado. Quer dizer, Jesus falou, olha, eu vim para tirar os vossos pecados. Você está entendendo o mistério de Deus para a minha vida e para a sua? Entende que Jesus falou aqui no João, aqui no próprio João, a partir do capítulo 8, ele vai dizer o quê? Jesus vai dizer, olha, aquele que me reconhecer, aquele que guardar os meus mandamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará, e verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Tem pessoas ali os fariseus ali, eu acabei de abrir aqui João capítulo 8, a partir do versículo 30. João capítulo 8, a partir do versículo 30. Olha só para você ver aqui o texto. Jesus é maior do que Abraão. Escuta só uma coisa que eu te digo. Quando Jesus pega e fala para eles, fala, olha, aquele que ser meu discípulo, aquele que aceitar ser meu discípulo e reconhecer os mandamentos, guardar os mandamentos, ele será meu discípulo, quer dizer, será reconhecido por mim. Jesus falou, ele será reconhecido por mim. Ele será alguém, entende? Ele será meu aluno e ele me servirá. Só que entenda uma coisa, Jesus, a partir do capítulo 15, o versículo 15, capítulo 15 de João, versículo 15, Jesus pega e fala assim, olha, não me chamo mais de servo, mas eu vos chamo de amigo, porque o servo não sabe tudo o que faz o seu Senhor, mas tudo que o Pai me revela, eu revelo a vós. Você está entendendo que quem é amigo de Jesus, quem reconhece Jesus, quem quer andar com Jesus, quem tem intimidade com Jesus, você está entendendo que ele vira amigo de Jesus, e Jesus fala, eu revelo a vós. Quer dizer, entenda que nós precisamos ser amigo de Jesus. Eu preciso ter intimidade com Jesus, eu preciso querer. E nisso eu viro amigo de Jesus e amigo íntimo de Jesus. E se eu sou amigo íntimo de Jesus, ele me revela todas as coisas, assim como ele revelou para João,
Ele revela a mim e revela a você. Mas é necessário que eu reconheça, é necessário que eu queira, é necessário que eu tome uma atitude. Porque entenda uma coisa, se você não querer mudar, Deus não tem como fazer nada por você. Se você não querer uma vida melhor, Deus não tem como fazer nada por você. Então guarda essa palavra no seu coração. Que guarda essa palavra, entende? Entenda essa palavra, entende o que é acreditar. O que é crer, o que é confiar. Se nós entendemos o que realmente significa cada palavra e que efeito ela tem sobre a nossa vida, tudo na nossa vida acontece de forma que nós agradamos a Deus e de forma que Deus também agrada a nós. Porque você vai ver que quando Jesus, ele ensina aos discípulos, ele fala assim, aquele que guardar meus mandamentos, eu guardarei os mandamentos dele. Então, quer dizer, o que é mandamento? Mandamento vem de mandar. Então, tudo aquilo que Deus ordenar a mim, eu tenho que fazer. Tudo aquilo que Deus pedir para mim, eu tenho que fazer. Entende? Então, o que acontece? Deus também guardará as minhas orações. O que é mandamento? Petições, o que nós pedimos a Ele, o que nós falamos para Ele, o que nós proferimos a Ele. Ele guarda e nos ouve. Entende? Ele guarda e nos ouve e faz conforme a vontade dele na nossa vida, mas de forma que nós vamos estar alegres, porque a alegria de Deus, ela é a nossa alegria, e a nossa alegria tem que ser a alegria de Deus. Entenda que eu vejo Deus triste, eu vejo Deus aí triste com muitas pessoas, e tem pessoas dizendo aí que tem Deus, que tem isso, tem aquilo. Você está entendendo que se você não guardar os mandamentos, como que ele vai guardar os seus mandamentos? Se você não tem compromisso com ele, como que ele vai ter compromisso com você? Entende? Olha, porque realmente quem faz a obra de Deus, quem faz a vontade de Deus, há uma luta tremenda dele fazer a obra de Deus, dele ter aí, entende? Dele poder estar em todos os cultos, dele poder estar aí, entende? Em tudo o que o Evangelho oferece a ele. Nós temos luta. Você está entendendo? Só que Jesus falou, olha, ninguém é perfeito. Jesus falou, ninguém é perfeito, mas seja perfeito como o Pai que está no céu é. Então, quer dizer, tem coisas que eu não consigo. Mas eu tenho que pedir para Jesus. Eu tenho que pedir. Engraçado que tem pessoas, eu acho interessante, rapaz, que tem pessoas que ela não consegue, mas ela tem vergonha de chegar diante de Jesus. Tem pessoas que têm vergonha de falar sobre a vida dela. Tem pessoas, entenda, a partir de que eu comecei a dar ensino, Deus começou a me usar para dar ensino, porque eu tive o privilégio de poder alcançar alguns jovens. Eu tive o privilégio de alcançar algumas pessoas, entende? Mulheres e jovens, entende? O que acontece? Deus, uma das coisas que Deus sempre colocou sobre o meu coração para ensinar a elas, para que elas sempre quisessem ser melhor. E para que elas viessem tomar uma atitude diante disso. E uma coisa que eu pude observar é essa questão do contato com Deus, a respeito da oração. A grande dificuldade que pessoas têm de falar, de ser notória com Deus, quer dizer, de ser realista com Deus, de falar o que realmente está acontecendo. Entenda que se minha geladeira, se lá em casa não tem comida, entende que eu tenho que chegar diante de Jesus e falar, Jesus, porque entende uma coisa, Jesus falou que ele está comigo em todo lugar, né? Então ele vai me ouvir. Então se eu chegar diante dele e falar, Jesus, ó, minha geladeira está vazia, só está faltando isso, está faltando aquilo. Deus, eu preciso, ó. Você está entendendo? Que Deus ele vai suprir sua necessidade. Entenda que se você está precisando do trabalho, também ele vai suprir aquilo. Então eu vejo grande dificuldade. Uma vez eu falei, Deus me impulsionou a falar para pessoas que mesmo elas estando iradas, mesmo elas estando com raiva de alguma coisa, chateadas com alguma coisa, elas precisam colocar diante dele. Tem mulher que tem aí um momento difícil, entende? Quando está menstruada, você está entendendo? Então o que acontece? Elas ficam iradas. Entenda que tem muitas pessoas que são estressadas. E é necessário que elas coloquem o seu estresse diante de Deus para que Deus venha dar a elas mansidão e paciência sobre aquilo que elas estão vivendo. De forma que ela venha o que amadurecer e ter experiência. De forma que ela venha ter um bom crescimento diante de Deus e que ela não venha entristecer mais. E mesmo que ela passe por aquilo, mas ela sabe lidar com aquilo. Porque o próprio Deus consegue ajudar ela. O próprio Deus dá sabedoria a ela. O próprio Deus dá conhecimento. De forma que ela consegue levar aí o dia dela de uma forma perfeitamente, de forma que ela não venha entristecer mais, de forma que ela não venha se angustiar mais e de forma que ela não venha se estressar. Eu lembro que no comecinho eu era irado porque eu tinha um espírito da ira, que misericórdia, você está entendendo? E quando eu estava orando eu irava, dava vontade de eu quebrar as coisas. Eu lembro que automaticamente vinha uma vontade de irar.
E quando eu orava, eu ficava com raiva, porque, e principalmente que Deus, eu pedia pra Deus tal coisa, e Deus não me dava. E o dia via se passando, eu falei, ué, Deus, eu ainda não ganhei nada, eu ainda não consegui, então, e cadê, aonde, quanto que vai vir? Eu ficava virado com aquilo, porque eu queria logo, eu queria rapidamente. Quem que não quer? As pessoas querem as coisas logo, você tá entendendo? Mas não quer tomar uma atitude de esperar e buscar em Deus, de forma que Deus venha ajudar ela a esperar aquilo, de forma que elas não venham a sofrer. Então, quando eu lembro que quando o Espírito de Deus começou a falar comigo, ele falava assim, ó, calma, calma, entende? Só calma, pra que essa ira, pra que essa revolta, pra que essa chateação? Você tá entendendo que tem pessoas que começam a ficar iradas e já quer desabafar com os outros. Ele já quer discutir com os outros, mas entenda só uma coisa, quando você leva a Jesus, ele tira aqui de você. Ele faz com que as coisas sejam mais fáceis para você. Assim como foi para mim, será também para você. Porque entenda só uma coisa, ele está com você. Então, se ele está com você, então leva tudo a ele. Tem pessoas que têm vergonha de falar sobre a sua vida sexual. Que é isso, rapaz? Deus já conhece tudo da minha vida. Deus conhece tudo da minha vida. Deus conhece meu pensamento. Deus conhece a minha mente e meu coração que tem nele. A Bíblia vai dizer que Deus esquadrinha cada membro da nossa mente, do nosso corpo inteiro. Então o que acontece diante disso? Deus, ele sabe o que você está pensando, o que você vai pensar, o que você vai falar, antes mesmo de você falar, e o que você vai fazer. Então é necessário que eu coloque diante dele para que eu não cometa erros. Para que eu não cometa erros. Certa vez eu ia cometer um erro que aonde que eu ia perder o Espírito Santo. E o que acontece? Porque existe pecado sim que a gente perde o Espírito Santo de Deus. Perde as virtudes do Espírito Santo de Deus. E vem uma tristeza tão grande. E eu vi que eu ia cometer o tal erro. E eu falei, Deus, eu falei, Senhor, eu vou cometer o erro. Eu vou pecar contra Ti. Eu vou errar contra Ti. Se o Senhor não me ajudar, eu vou errar. Eu vou pecar mesmo. E eu quero pecar. Eu falei para Deus, eu quero pecar, Deus. Porque eu sinto vontade, eu sinto prazer. E eu quero fazer aquilo. E na hora que eu falei isso pra ele, eu falei, me ajuda. Eu não quero fazer, mas me ajuda. Entende? Por quê? Porque nesse momento, nosso desejo fala mais alto, nosso pensamento fala mais alto, a nossa vontade fala mais alto. Mas quando nós chegamos diante dele, ele nos ajuda a superar aquilo. Então, quando eu pedi pra ele, ele tirou. Eu lembro que até tédio eu tive da minha vida cristã que eu vivia. Porque eu vivia em Cristo, eu estava indo para a igreja, mas eu tinha tédio. Entende? Por quê? Porque eu vim de coisas que eu fazia, quer dizer, eu me sentia livre. Pra mim, eu fazia as coisas, eu me sentia livre, eu queria ser dono de mim. Então, todo mundo quer ser dono de si, mas entenda uma coisa, você não é dono de você, nem eu sou dono de mim. Salmo capítulo 24, do Senhor é o mundo e a sua plenitude, tudo que nele há, e aqueles que nele habitam. Quer dizer, eu e você, nós não somos dono nosso. Deus é o que é dono de nós. Então, se as pessoas entenderem isso, a maioria das pessoas não entende, porque elas querem viver da forma que elas querem, porque elas acham que são dono de si, mas não são dono de si. Entende? Entenda uma coisa, chega diante de Jesus, pede auxílio de Jesus, que ele vai te ensinar, ele vai te ajudar e ele vai melhorar a tua vida. Eu vou terminar por aqui, que Deus abençoe a sua vida e que Deus prospere a sua vida de tal maneira que Deus venha te dar conhecimento, que Deus venha te dar aí virtude, que Deus venha te fazer mais sensível diante da presença dele, de forma que você venha compreender o valor do Evangelho sobre a sua vida e qual o valor que você tem diante do Evangelho, diante de Cristo. É isso que Deus quer, que eu e você tenha plenamente conhecimento do que Ele é sobre a nossa vida, do que nós somos também para a vida dele. Se nós entendemos isso, vai se tornar mais fácil para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te honre, te guarde e guarde a tua família. Em nome de Jesus, eu agradeço eu agradeço a oportunidade de você estar me ouvindo. Eu agradeço a oportunidade que Deus está me dando aqui. E eu agradeço você aí que estava me ouvindo e que estão me ouvindo. E que Deus abençoe a todos. Amém?